Hoje é comemorado no calendário cristão o dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Por isso que é Pentecostes. E ouça, na maioria das vezes, a gente vê algumas igrejas trabalhando a questão do Pentecostes simplesmente para a distribuição de dons, ou a descida do Espírito Santo que dá dons às pessoas. Mas será que a ação do Espírito de Deus, ela se restringe a dar dons? Será que a ação de Deus e o desejo do coração de Deus, ou o desejo do coração do Espírito de Deus, que é Deus, se resume em dar dons, distribuir dons? Lembre-se que eu já disse aqui há um tempo atrás, e eu quero repetir, que o dom, quando você recebe, não é seu. Ele é um dom de Deus. E ouça, a palavra de Deus diz que o Senhor distribui os seus dons, dá os seus dons, conforme lhe apraz, visando sempre o quê? Um fim proveitoso. Então ouça, muitas vezes até no meio pentecostal e neopentecostal, acha-se que fulano de tal recebeu o dom de línguas, então ele é alguém que fala em línguas. Outro recebeu um dom de profecia, fulano é usado em profecia. Mas a palavra de Deus, ela não deixa para nós a condição de fazer essas afirmações. Porque ouço o que eu vou te falar, porque isso agora que eu vou te falar é muito mais forte do que a gente simplesmente receber um dom. Quando você recebe o toque poderoso do Espírito de Deus, você recebe tudo aquilo que Ele tem, tudo aquilo que Ele é. Como o dom não é nosso, é de Deus, o dom que se manifesta na nossa vida não é um dom fixo por ação de Deus, mas por nossa ação. Significa que aquele que, por exemplo, ora em línguas, ele pode ser usado em palavra de profecia, em palavra de conhecimento, ele pode ser usado em operação de milagres, mediante um fim proveitoso. E quem opera em nós, quem é? É o Espírito Santo. Então não adianta a gente tomar posse de um dom achando que eu tenho o dom. O dom está sobre nós, mas é de Deus. E a movimentação dos dons vai acontecer na nossa vida visando um fim proveitoso. Amém ou não amém? Bênção do céu. Vamos orar, porque nós vamos caminhar hoje. Vou falar um pouquinho sobre a ação e a experiência do andar no Espírito. Amém? Curva sua fronte, feche os teus olhos. Pai bondoso, eu te peço em primeiro lugar que o Senhor toque, ó Deus, na minha vida. Toque no meu físico. Ó Deus, o Pai me fortalece. Toca, ó Deus, no meu espírito. Fala comigo. Toca, ó Deus, na minha alma. Me transforma. Porque eu preciso, ó Deus, da direção, ó Deus amado, da sustentação do Senhor. Ó Deus amado, eu te peço que o Senhor toque, ó Deus, em cada vida que aqui está. Às vezes, fizemos um plano para estar, ó Deus, na igreja ou no templo nessa manhã, mas o teu plano vai muito além daquilo que a gente pode fazer ou daquilo que a gente pode pensar. Ó Deus amado, um dia aconteceu na minha vida, ó Deus, que eu achava que algo poderia se mover numa direção e o Senhor mostrou, ó Deus, totalmente diferente. E o Senhor mostrou que o Senhor é Deus da nossa vida, o Senhor é Deus do tempo, o Senhor é Deus da história. E assim, ó Deus, como nós não sabemos aquilo que o Senhor, ó Deus, vai fazer e aquilo que o Senhor vai mover dentro de nós, nós queremos declarar que a nossa vida te pertence. Tu tens total liberdade para fazer a obra que tu queres, porque tu és Senhor e nós somos servos e servas. Assim, meu Deus, move a tua mão e muda dentro de nós aquilo que precisa ser mudado. Trata conosco, ó Deus, e fortalece dentro da nossa vida a compreensão, ó Deus, sobre a tua palavra, sobre quem tu és, para que dia a dia o senhorio de Cristo seja, ó Deus, cada vez mais fortalecido dentro da nossa vida e o teu nome seja glorificado na nossa existência. Nós oramos gratos e dependentes do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Está com a sua Bíblia aí, amém? Esse amém aí foi chorar, foi? Fica para nós.
Está com a sua Bíblia aí, amém? Tá bom. Como eu disse, nós estamos no domingo de Pentecostes e eu quero falar um pouco sobre a experiência do andar no Espírito. Nós fizemos uma caminhada anterior, durante um período, que depois tivemos uma pausa, que foi princípios de revelação da Palavra de Deus. Nós estamos entrando em outra série. Essa série propositadamente trazida nesse tempo, o alvo é a experiência de andar no Espírito. Eu vou apresentar para vocês aqui 4 textos. Você escolhe um deles, o que você quiser. Escolhe um desses 4 textos. Nós vamos ler os 4, mas você escolhe um deles. 1 Coríntios 15, 21 e 22, 1 Coríntios 3, versículo 16, Gálatas 5, versículo 16 e Romanos 8, versículo 9. Você que gosta de anotar, eu sugiro que você anote mesmo. Ah, pastor, você na quarta-feira não vai soltar o esboço? Vou, mas a preguiça não é de Deus não. Então anota aí, porque tem coisa que não está nem no esboço. E eu vou falar aqui porque desce fresquinho do trono, então Deus falou, eu entrego. Amém? Então, se você puder anotar, anote, porque vai fazer diferença na sua caminhada. Diz assim os textos da palavra de Deus. Primeiro texto, 1 Coríntios 15, 21 e 22. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Vira para essa pessoa do seu lado e fala assim: o Espírito Santo habita dentro de você. Pergunto: se o Espírito Santo habita dentro de você, eu pergunto, quem está aí dentro? Quem está aí dentro? Com 4 letras, quem está aí dentro? Com 4 letras. O que é o Espírito Santo? Fala para mim. Então quem está aí dentro? Deus habita dentro de nós. A partir do momento que nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Gálatas 5, 16. Digo, porém, presta atenção nisso, ó. Andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Amém ou não amém? E o que é concupiscência? O que é? Concupiscência é desejo desordenado. Concupiscência é desejo desordenado. Então, jamais satisfareis aos desejos desordenados da carne. Romanos 8, 9 diz o que? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo, não é dele. Até aí. A primeira coisa que Deus quer efetuar no ser humano é um novo nascimento. Você já ouviu falar disso? Ou regeneração. 1 Coríntios 15, versículos 21 e 22 fala disso. Uma vez que a gente aceitou Jesus e teve o nosso espírito regenerado, ou seja, um novo nascimento, a vontade de Deus é dirigir a nossa vida através do Espírito de Deus que habita dentro do nosso espírito, que a gente chama de quê? Coração, que não tem nada a ver com a bomba de sangue. Lembre isso. 1 Coríntios 3,16 nos mostra. Deus espera que cooperemos com Ele, exercitando o nosso espírito, o nosso coração, para obedecer ao Senhor, para ouvir ao Senhor e para desenvolver uma comunhão crescente com Ele. E aí, o que a gente precisa então? Nós precisamos ser guiados por Deus no nosso espírito e exercitar o nosso espírito para ouvir o Senhor falar conosco. Porque Deus fala. Fala ou não fala, igreja? Fala ou não fala? Fala. Deus fala. O
Espírito Santo, ele habita dentro de nós. 1 Coríntios 3,16 mostra isso. Assim, ouça isso, presta atenção. O poder de Deus está em nós. O caráter de Deus está em nós. Calma que eu vou completar para você retrucar. Calma. O caráter de Deus está em nós. A natureza de Deus está em nós, porque foi plantada dentro de nós. A bondade, a justiça, o amor de Deus, tudo isso é residente dentro do nosso espírito recriado, porque o Espírito de Deus habita ali. Daí ouça agora. Nós não precisamos buscar essas coisas em algum lugar ou em alguma pessoa externa a nós, como se a gente pudesse pegar ela fora e trazer para dentro, porque eu aceitei esse Deus maravilhoso com tudo que Ele é, com tudo que Ele tem. Ouça isso. O que eu preciso receber, e aí está a diferença e a compreensão de muitos crentes que não estudam profundamente a Bíblia. O que eu preciso compreender e receber é revelação, que esta verdade de que tais virtudes já estão dentro de nós a partir do momento que nós passamos a ser a habitação de Deus. Deus habita dentro de mim. Então o que acontece? Presta atenção. A experiência de pessoas que têm alcançado essa compreensão, essa revelação, ela vai nos ajudar no processo de nós termos essa experiência. Mas a experiência dos outros jamais vai substituir a necessidade de nós mesmos recebermos essa revelação. A revelação de que o Espírito de Deus habita dentro do nosso espírito, com tudo que Ele é, com tudo que Ele tem. Ao andarmos no Espírito, ou ao vivermos no Espírito, todas as realidades do Espírito Santo se tornarão realidades em nós, mas isso não é automático. Quer ver uma coisa? Eu fiz, semana passada, 32 anos de casado. E eu pergunto o quê? Todas as áreas da vida da Roseli são conhecidas por mim? Sim ou não? Sim ou não? Verdade é que eu conheço grande parte, mas eu não conheço tudo. Por que eu não conheço tudo? Por que você não conhece totalmente a pessoa com quem você convive? Porque muitas vezes nós não abrimos áreas da nossa vida nem para nós mesmos. É por isso. Então ouça o que eu vou te dizer agora. Nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, mas existem áreas da nossa vida que nós não abrimos para que a luz dele venha e ilumine e transforme aquilo que a gente precisa ser transformado. Ele deseja a todo momento agir sobre nós. Ele não perde tempo, ele não perde oportunidade, mas ele não viola a nossa vontade, porque existe um princípio divino estabelecido chamado livre-arbítrio. E à medida que eu pego esse livre-arbítrio e diante do altar de Deus que está dentro de mim, eu faço assim: Senhor, é meu, mas eu não quero, está na tua mão, e eu entrego essa disposição, esse livre-arbítrio nas mãos do Senhor. Áreas da minha vida vão sendo abertas para eu ser tratado. Quem aqui tem 10 anos de crente? Levanta a mão, pelo menos. Beleza. 20? 30? Mais de 30? Pergunto os que têm mais de 30. O Senhor completou a obra na vida de vocês ou continuou trabalhando até hoje? Então significa que tem áreas da nossa vida que a gente vai abrindo aos poucos. O Espírito de Deus trabalha na nossa vida até que o Senhor nos chame. Amém ou não amém? Então, quando que eu tenho que tomar cuidado para não resistir ao Espírito de Deus? O tempo todo. Quando a gente resiste, a gente entristece o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele deseja governar a
nossa caminhada nesse tempo. Ouça, nós precisamos entender no nosso espírito, a compreensão ela tem que sair daqui e passar para cá. É percepção interior. Ouça, então nós temos que entender no nosso espírito que tudo que nós necessitamos para a nossa vida com Deus já nos foi dado por meio do Espírito Santo que habita em nós. O que falta é nós abrirmos. Então, pastor, mas peguei a carteirinha, eu tenho 300 anos de crente. Problema. Se tiver 300 anos, não tiver 2 minutos de abertura de coração, a obra não é feita. Por isso que a gente vê que a obra caminha rápido na vida de uns e caminha não tão rápido na vida de outros. Porque a questão não é que Deus ama mais um e ama menos o outro, mas que a pessoa em si tem alguns entraves e não se abre para o mover total do Espírito de Deus. A questão não está em Deus, está em nós. Porque Ele tem pressa de fazer a obra na nossa vida. Você entende isso, amém, igreja? Amém. Então, quanto mais eu jogar por terra as minhas reservas, mais rápido a obra de Deus é feita na minha vida. Você está me acompanhando, amém? Amém. Vou chorar de novo nesse amém. Vamos lá. Então, eu vou dar um desconto para aqui, frio, né? O que nós precisamos aprender, ouça isso, é sermos guiados pelo Espírito Santo e dependermos dele em toda e qualquer circunstância. Que tipo de circunstância, em geral, que a gente procura Deus? Vai para os braços, fala para mim, que tipo de circunstância? Começa com lu e termina com tá. Quem termina? Luta. Em geral, quando a gente recebe uma grande vitória, a gente não vai, Senhor, eu quero te adorar, eu quero buscar uma face para te agradecer. São raros os casos. A gente faz assim, Senhor, muito obrigado, mas na batalha a gente fica ali nos pés do Senhor. Senhor, tem misericórdia. Senhor, fala comigo. Senhor, move lá. Senhor, toca lá. Tem gente que fala assim, Senhor, mata fulano. Misericórdia, né? Não, tem gente que não tem compreensão. Só Jesus. Eu já vi orações assim, né? O que é? Prepara e leva. Prepara e leva é o quê? Mata! Não é verdade? Na Cretolândia, meus amados, tem de tudo. Voltando, presta atenção aqui. A vida cristã, ela é constituída de duas substituições. Isso é fundamental você saber. A vida cristã é constituída de duas substituições. A primeira foi na cruz do Calvário, onde Jesus morreu no nosso lugar. Primeira substituição. Segunda substituição é no nosso dia a dia, onde o Espírito de Deus quer viver em nós, sendo Ele próprio a nossa vida. O que o apóstolo Paulo disse? Já não sou eu quem? Mas e é o Espírito de Deus que move isso. Deixa eu só falar uma coisa que eu não vou me ater nisso, mas eu preciso lembrar você que não existem 3 deuses: Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é um negócio complicado. Na faculdade de teologia, na verdade, quando a gente mergulha mesmo para valer, a gente gasta por 6 meses em cima disso e ainda assim fica a coisa para trás. Lembre-se, você não é habitado ou não serve 3 deuses. Você serve um Deus triuno. Pergunta, vou dar uma dica aí só para você, não é exatamente isso. Vou repetir, não é exatamente isso. Vou falar de novo, não é exatamente isso. Mas água existe no estado. E no final das contas, que elemento que é? É o mesmo elemento. Não é exatamente isso, mas para facilitar a sua compreensão. Seguindo. Então, o Espírito de Deus que habita em nós, Ele deseja ser a nossa vida. E aí eu preciso te dizer o seguinte, que a vida do Espírito, ela implica 3 coisas que eu quero falar para você. Primeiro, andar por fé. Segundo, fala para mim, andar pela cruz. E o terceiro? Eu vou trabalhar isso com vocês. Hoje,
para eu estar andando com fé, ou na fé no Senhor, eu tenho que fechar os olhos e mergulhar. Alguma coisa nesse sentido. Isso é falar demais. O interessante é que a Bíblia não nos fala que a gente tem que dar um salto no escuro. Salto no escuro é tentar a Deus. Quem mandou Jesus fazer isso foi o diabo. Salta daí de cima, porque darás ordem aos teus anjos que te socorram. Presta atenção. Andar por fé, ou dar passos de fé, é semelhante a quando Jesus mandou que lançasse a rede novamente do lado direito do barco. O que significa isso? Vai falar, mosquito muito cheiroso. Aleluia. O que significa isso? Significa o seguinte: nos meus recursos eu até tentaria, e tentei, e nada consegui. Eu não estou vendo nada, mas por causa da palavra de Deus eu lanço novamente a rede na direção de algo que eu não vejo, mas que foi ordem de Deus. Isso é andar na fé. Não é dar passos assim e falar assim: Senhor, vai na minha frente, aleluia. Não, eu paro, olha o senhorio de Cristo, ouço a voz de Deus, recebo orientação, e debaixo dessa orientação dada por Deus eu caminho. Isso é andar com fé. Por quê? Porque o princípio regente na minha vida chama-se Espírito Santo, e não sorte. Amém? Seguindo então, para a gente compreender o padrão de vida no Espírito, é preciso entender como aconteceu o primeiro pecado. E agora eu vou pegar um pouco mais forte e fundo com vocês. O pecado, ele desviou o ser humano do padrão estabelecido por Deus. Então conhecer o desvio vai nos ajudar a fazer o caminho de volta criado por Deus. Então ouça isso: o pecado original, ou o primeiro pecado, ouça, ao contrário que alguns ouviram, aprenderam, não é o sexo. Por quê? Porque o próprio Deus falou o quê? Crescei? Não tem como. Mas qual foi o primeiro pecado? Aí alguém fala assim: desobediência. Ah, é? Então desobedeceu do nada? Ouça, aconteceu alguma coisa antes para desencadear a desobediência. Aí é o primeiro pecado. É sobre isso que eu quero trabalhar. A gente precisa entender, meu irmão e minha irmã, como surgiu o primeiro pecado do ser humano, para a gente poder entender como surgem os outros. Porque o princípio do pecado é o mesmo. Gênesis 3, de 1 a 6 fala isso. O primeiro pecado não foi terrível do ponto de vista da aparência. O primeiro pecado, ele não foi obsceno, ele não foi pornográfico, ele não foi escandaloso, ele não foi violento, ele não foi feio de se ver. Adão e Eva simplesmente comeram o fruto, nada mais do que isso. O primeiro pecado, no entanto, ele deu origem aos outros pecados. Por quê? Porque o princípio que governou o primeiro pecado governa todos os outros pecados, embora possam surgir de formas diferentes. Ouça isso. Ouça. Gênesis 3:8 nos ensina que à tardinha, diz aí o texto, Deus vinha ter comunhão com o homem todos os dias. Isso indiscutivelmente é uma relação, um relacionamento espiritual, porque Deus é espírito. O ser humano, ele era guiado pelo seu espírito, ou seja, ele estava com o órgão espiritual que funciona para o contato com Deus pleno e pronto. Presta atenção: o espírito é o ponto central da vida humana. Lembre-se que a parte mais importante: o ser humano é composto de espírito, alma e corpo. Pois é, naquele tempo a alma, ela era como um servo em relação ao espírito, ou seja, o espírito comandava e a alma obedecia. A alma era composta por quê? Mente, vontade e emoções. Isso aí. Então naquele tempo a alma era como servo em relação ao espírito humano. Porém, com o pecado, algo aconteceu dentro do ser humano, e o espírito humano morreu para Deus.
paixões. Isso tudo tem texto bíblico. Você vai inclusive pegar na hora que eu divulgar aí o esposo. Pertencendo também ao mundo, ao sistema mundano, e estando em concordância com esse sistema, rejeitando as coisas do Espírito de Deus. A pessoa dominada por essa natureza, ela não consegue compreender a Deus. Vou repetir: a pessoa dominada por essa natureza ainda não nasceu de novo, não consegue compreender a Deus. Vou acabando. O propósito de Deus é fazer o quê? É restaurar a posição de comunhão que havia entre Adão e Eva e que desfrutavam com Deus. Então o alvo é restaurar essa posição. E hoje, ouça isso, mais do que simplesmente essa comunhão, Deus entrou em nosso espírito recriado, tornando-se a nossa vida conforme Gálatas 2:20. Adão nunca comeu da árvore da vida, mas eu e você podemos comer da árvore da vida, porque a árvore da vida é o próprio Senhor Jesus. Você sabe o que é isso? E qual que é o primeiro pecado, pastor? Vou chegar, e é bom que você seja curioso. O primeiro pecado foi o da incredulidade. Eva preferiu acreditar no que o diabo disse, a acreditar no que Deus dissera. Dele não comereis, diz o texto, nem tocareis nele, para que não morrais. Gênesis 3:3. O diabo ele veio e contradisse ao Senhor Deus, dizendo o seguinte: é certo, vocês podem comer, porque não vão morrer. E aí entra uma pergunta muito forte, que sempre vai haver diante de nós, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo. Em quem você vai crer? Em quem você vai crer? Deixa eu te dar um exemplo. Isso aqui você pode sentar à vontade, não tem problema não, tá? Nem dificuldade. Essa cadeira aqui não é mágica. Aí eu vou sentar aqui, e agora. Isso é cadeira. Qual o nome disso aqui? Cadeira. Só que Deus, ele fez o seguinte: daquela fruta vocês não podem comer. Ah, pastor, uma frutinha só, qual o problema? Nessa cadeira aqui, vocês não podem sentar. Mas só uma cadeira, qual o problema? O problema é que a gente não enxerga que Deus fez um grande, maravilhoso jardim com toda a variedade de frutas e de víveres. E Deus falou o seguinte: ó, tudo isso é para vocês, mas ali vocês não vão tocar. E o que acontece? Eu tenho tudo isso, mas quando eu quero tocar naquilo, o que eu faço? Eu viro as costas para tudo aquilo que Deus preparou. Esse é o problema. Na verdade, porque eu viro as costas e chamo Deus de mentiroso, dizendo que aquilo que Ele não disse não é exatamente daquele jeito. O problema está aí, porque isso atinge Deus no caráter dele, em quem Ele é. O grande problema da incredulidade é que a gente toca no caráter de Deus e fere o caráter de Deus. Você está me ouvindo, igreja? Então, foi nesse ponto que o pecado surgiu, quando Adão e Eva preferiram crer e confiar no diabo a confiar em Deus. E olha que Hebreus 6:18, e foi cantado hoje de manhã: a verdade é a tua palavra, que não podes mentir. É impossível que Deus minta. Deus ele não pode mentir, Ele é completamente fiel àquilo que Ele diz. Tiago 1,13 também fala isso. Eva duvidou da palavra dada por Deus e Adão foi atrás. E aqui começa o grande problema a camisa não, isso, fala, gente, aleluia, eu tenho que fazer a carne, mas não é carne pelanga, filé mignon, coisa parecida, é a junção do nosso físico, do nosso corpo com a nossa alma.
Senhor comanda a nossa vida. E a gente faz, apronta e ainda vira e fala: Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe como eu sou, sabe? Inclusive você vai para o inferno desse jeito, né? Presta atenção. Para entrarmos agora na dimensão do Espírito de Deus, como é que eu faço então, debaixo dessa dominação tão terrível, como que eu faço para entrar na dimensão de ser guiado, de andar no Espírito? A gente precisa cumprir a seguinte orientação, ou a seguinte condição. Fala para mim, por favor. Andar. Mais uma vez. Andar em fé, ou andar por fé. A língua portuguesa ela tem essa feição complicada aí. Se não andarmos por fé ou em fé, nós não andaremos no Espírito. Não tem como. Andar no Espírito é andar por fé ou andar em fé. Andar no Espírito e andar em fé se mistura na palavra de Deus, se funde. E aí, Hebreus 11, versículo 6, a gente vê o que? Sem é impossível o que? Agradar a Deus. Guarda esse agradar a Deus. Romanos 8 diz o que? Juntos. Os que estão agradar a Deus lá em cima, agradar a Deus aqui embaixo. Que coisa! Em Hebreus, os incrédulos não podem agradar a Deus. Em Romanos, os carnais não podem agradar a Deus. Termina aqui. Logo, por associação, pode-se dizer que os carnais também são incrédulos. São a mesma coisa. Carnal é incrédulo. O que é carnal? É que aquele que anda plenamente conduzido por seus instintos e emoções. Esse é o carnal. E ele faz isso porque é incrédulo, porque não crê no comando e na condução do Espírito de Deus. Então, carnalidade se torna sinônimo de incredulidade. Aqueles que estão na carne são facilmente percebidos, pois eles e elas são incrédulos, indiferentes, insensíveis. Você deseja que a sua vida tenha plena condução do Espírito de Deus? Não é só para livrar você de enrascada não, meu querido, é também para fazer você aproveitar oportunidades que o próprio Deus prepara para você e você às vezes passa por lá, dormindo, cochilando pronto. Existem áreas da nossa vida que vão ser potencializadas por causa de Deus ter acesso a elas. Nós seremos melhorados e descomplicados. Eu já fiz essa pergunta umas 6 ou 8 vezes. Você conhece alguém mais complicado que você? Pois o Senhor deseja nos descomplicar. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Feche os teus olhos, por favor. Já aconteceu na sua vida? Feche os olhos. Já aconteceu na sua vida de você fazer todo um planejamento, orar a respeito de tal, e na hora da execução te deu um negócio, fez o contrário e trocou os pés pelas mãos? Já aconteceu de você receber promessa de Deus diretamente a você ou por meio de algum outro canal escolhido por Deus, e de repente na sua vida você perceber que você estava dissonante, ou seja, não estava em concordância com o processo para que aquela promessa se cumprisse, e em algum momento você viu ela repassando ao lado? Algum momento da sua vida você chegou à conclusão que você não devia agir daquela maneira, e que um determinado detalhe lá atrás
Você percebeu aqui na frente que era Deus que estava tentando te avisar para você não agir, e agora a oportunidade passou e você está orando para outra oportunidade vir. O Senhor quer nos dar sensibilidade maior para ouvir a voz dele, para que a gente seja conduzido pelo Espírito de Deus em todas as coisas. Quem acha que as coisas todas que nos servem, as menores, são simples demais para Deus usar, ainda não perceberam quem é Deus na vida do ser humano. Ainda não perceberam que o desejo de Deus é o detalhe na nossa vida. Às vezes, vai-se para o marinho para comprar uma agulha, e a gente acha que isso não tem nada a ver com Deus, e a gente não pede a Deus orientação. Não é parar literalmente, fazer um jejum para comprar agulha, não é isso que está acontecendo. Mas a gente não coloca o deslocamento e essa oportunidade na mão de Deus. E às vezes uma pessoa que está lá na nossa frente, no mesmo lugar que a gente foi comprar esse objeto tão simples, está precisando da palavra de Deus, e porque a gente não se preparou, a gente fica olhando e emudece, deixando de ser usado por Deus para aquela obra. A nossa vida nesse mundo não é uma sombra que vem e passa. A nossa vida neste mundo tem propósito, é mais do que sombra. Deus tem um plano na minha e na sua vida. Deus quer usar cada detalhe da nossa existência. Deus quer fazer a diferença dentro da nossa família por meio da nossa existência. Deus quer transformar vidas. Deus quer nos descomplicar, tirar de nós aquela ziquezeira do inferno que atrapalha a gente ser mais abençoador e ser mais abençoador. Deus quer quebrar-nos para fazermos de novo. Vamos orar. Pai bondoso, cada um de nós aqui, Deus, sem exceção, precisamos da condução do Teu Espírito. E nós podemos dizer, ó Deus, que precisamos desesperadamente, especialmente, ó Deus, num mundo, ó Deus, que tem se afastado tanto do Senhor. Ó Deus amado, num tempo onde tem tanta gente desviada dentro das igrejas, tanta gente com o nome escrito no livro do inferno, ainda dentro das igrejas, porque buscam uma motivação errada, buscam um alvo errado, em vez de buscar servir ao Senhor e viver, ó Deus, por causa do Senhor. Ó Deus amado, nós queremos, ó Deus, colocar a nossa vida a serviço da Tua glória. Nós queremos que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos dirija, que, ó Deus amado, quando for necessário, que o Senhor tenha liberdade para nos frear, quando há, ó Deus, necessidade que o Senhor nos acelere. Ó Deus amado, que o Senhor, ó Deus, tenha domínio sobre as áreas, ó Deus, as mais diversas da nossa vida, especialmente a área dos relacionamentos, porque é aí, ó Deus, de acordo com a Tua palavra, que a gente mais perca. Trata conosco, ó Deus amado, ensina-nos o perdão, e ensina-nos que para cristãos e cristãs, perdão não é opcional. Para eu morar no céu eu tenho que perdoar, porque senão eu não sou perdoado. Ensina-nos, ó Deus, essa verdade, ó Deus amado, e abre a nossa compreensão, para que mais profundamente possamos, ó Deus, conhecer as coisas do Teu Espírito. Dá-nos, ó Deus, Teu toque, a Tua direção. Nós oramos gratos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar. Essa semana ainda, você vai ouvir o Espírito de Deus falando contigo durante a semana, aquilo que está sendo ensinado. Eu creio nisso. Você vai ver o Espírito de Deus repetindo dentro de você, ó. Falei? Deus vai mostrar. Aproveite as oportunidades em nome de Jesus. Amém? Nesse momento nós vamos consagrar.